Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus por tudo. Glórias a Yeshua, né, por nossa salvação. Hoje vai ser um vídeo rápido, porém muito importante, porque vai de encontro à nossa atualidade e vai trazer uma mensagem forte da parte do Senhor para esses dias. Né? Por isso está aí o título, né? Como vocês viram, a trombeta do Senhor virá. A trombeta do Senhor, as trombetas em Apocalipse, especifica como que será acontecimentos. Porém, de uma forma simbólica, as trombetas, elas têm sido ressoadas de tempo em tempo e com acontecimentos de juízo por conta do não zelo de muitos. E o propósito sempre é para que muitos sejam libertos e alcançados. Então, que o Criador continue dando discernimento. O objetivo do canal é trazer o entendimento da letra de modo espiritual. E acreditem, é muito importante que se entendam a palavra do Senhor de modo espiritual. Caso contrário, é muito provável que as pessoas se deixem enganar, né? Então, que o Criador continue operando, dando discernimento e que seja da parte dele, né? Não da parte humana. E que vocês tenham em mente que é preciso que estejamos com Consolador, com o Espírito Santo, para que nós possamos discernir todas as coisas. Amém? Louvado seja o Senhor. Aqui em Provérbios, capítulo 2, versos 21 e 22 diz: Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Aqui é uma palavra, se vocês assistem todos os vídeos, eu coloquei aí as trombetas, né? Falando a respeito de mensagens que estão ali em Apocalipse. Então vai deixar bem claro essas situações de juízos no final. O vídeo acontecimentos, porque é um segmento, né? Acontecimento também explorei bastante disso. Hoje vai ser mais um alerta. Porque o tempo que a gente está vivendo é o tempo onde vão com maior força descredibilizar a palavra do Senhor, colocando ela como errante, colocando ela como algo que não se encaixa no requisito histórico. Vão usar até desses subterfúgios aí, né, dessas questões aí históricas, tipo explicar por que desses desenhos em cavernas, fazendo alusão aí de seres, né? Muito engano, né? Tudo é engano. E o que vai mostrar que é engano é a verdade, e a verdade é a Bíblia. Então, por isso, precisa descredibilizar a palavra do Senhor, os cristãos, acabar com o poder do povo santo, para que um grande número, infelizmente, lamentavelmente, mesmo intelectuais, mesmo com um nível superior de conhecimento, serão enganados, porque fará muito sentido. Então, para o inimigo vir com grande força, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele é astuto e ele vai usar sempre o engano. Foi assim desde o Éden. Tá aí o vídeo também desde o início, usando de palavras que descredibilizam o que o Senhor fala. Aí vai enganar muitos. Por quê? Porque as pessoas não estão atentas a buscarem uma vida espiritual com Deus, a temer a Deus. Não estão buscando
a presença do Espírito Santo para que elas possam ser bem conduzidas e bem orientadas. E o foco é para que muitos sejam libertos e alcançados. É para isso que o Senhor tem nos dado tempo. Então a afirmação aqui colocada em Provérbios é: pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. O que nós vivemos na nossa geração? O joio e o trigo junto, em todos os âmbitos que você imaginar. Vai ter aqueles que temem ao Criador e aqueles que não creem. Vai ter aqueles que conhecem a palavra e os outros que mais ou menos ou não, né? Não conhecem. Tá misturado no mundo, porque o joio e o trigo está no mundo, tá? Quando o Senhor coloca essas questões é o mundo, não é congregação. Não era nem para ter joio no meio da congregação. Como as questões são conduzidas, voltadas para um engano e para o rendimento financeiro, pouco importa se o joio entra e permanece joio. Entrar tudo bem, agora permanecer não. Isso demonstra que não edifica. É igual uma empresa. Você entra, muitas das vezes você não sabe, né? A não ser que já tenha uma experiência, mas mesmo assim tem que se adequar ali ao ambiente, ao que a empresa espera de você. Se isso não acontecer, dificilmente permanece. Tchau, não dá para nós. Lamentavelmente, tá? Então aqui é uma promessa, uma palavra de promessa. Por quê? Que eu entendo como promessa, porque está em Provérbios. Salomão teve sabedoria dada pelo Senhor. Ele teve a inspiração. É uma palavra de promessa porque ela se alinha a outras, a livro dos profetas, a fala do Senhor e Salvador Yeshua, quando ele coloca as bem-aventuranças, está alinhada, né? Não é uma palavra isolada, tá só aqui e pronto. Se fosse, não poderia dar crédito como algo que é futuro, mas é algo do futuro e louvado seja o Senhor por isso, amém? Já aqui em Salmos 49, é uma mensagem de reflexão que o Senhor quer que todos deem ouvidos. Porque se você vive aqui na terra e o sol está acima da sua cabeça, se você é um ser humano com 5 sentidos, que bebe, come, dorme, tem fraquezas, você precisa dar ouvido ao que diz Salmos 49. Toda a palavra do Senhor, né? Então aqui vai dizer: ouçam isto vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer? Quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terra. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem.
como ovelhas, estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará da sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida na sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. Nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Vamos nos atentar aqui, né? Porque aqui são palavras profundas de alguém que tem propriedade, alguém que teve uma coroa, poder, e que conheceu o Criador, né? Ele se manifestou no agir, né? Tanto Davi como Salomão conheceram o eterno poder do Senhor. Davi, ele tinha um coração bom, ele era uma pessoa apegada a Deus, né? Apegada ao seu Criador. Salomão aprendeu a temer a Deus. O Senhor deu sabedoria, né? A Bíblia não relata a biografia de Salomão exatamente como que ele era, nos seus gostos. A Bíblia não faz isso. A Bíblia relata situações, né? Mas Salomão, ele teve algo extraordinário, que foi a sabedoria, que tornou capaz dele discernir, né, as coisas, porque era inspirado pelo Criador, pelo Espírito. Então ele discernia ali o peso de cada palavra, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Davi aqui, não vou ler todo, vou ler apenas o versos 11. Aqui no capítulo, em Salmos 51, aqui ele diz, versos 11: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. A mensagem, ela faz alusão ao Filho, ao Redentor. Porque o Redentor, Yeshua, Jesus, o Messias, ele viveu muitas situações. É como se ele estivesse exclamando, colocando as suas palavras ao Pai, né? Todas as situações que ele viveu ali. E muitas das vezes ele se refugiava para orar ao Senhor. Então faz a alusão ao Filho, tá? Isso é muito importante que seja dito. Mas Davi aqui, como uma pessoa temente ao Senhor, por isso aconselho, leia todo o capítulo 51, poderia entender que poderia ficar sem os filhos, sem a coroa, sem o poder, mas ele não queria ser expulso da presença do Senhor. Ele entendia a importância do Espírito Santo nele. Porque é o Espírito Santo que torna possível todas as coisas. A nossa consciência, para que a gente entenda o que não agrada ao Criador. O que impede que nós estejamos aí em comunhão sempre com o Pai, ouvindo a voz do Espírito, sendo conduzido, compreendendo as questões do mundo, sabendo onde que está o engano, né? Porque a consequência do rico está colocando a questão aqui da mansão, né? Geralmente são pessoas que se apegam ao que tem.
Mas existe um mal enorme que é o orgulho, arrogância, sentimentos que vai além do que a pessoa possui, porque o que a pessoa possui não leva para a sepultura, como está colocando. O que vai levar é apenas o seu trato, o seu comportamento. Aí a gente pode encaixar aqui a situação de Lázaro e o rico, pode encaixar também a situação do jovem rico. Então, pessoas que são muito apegadas ao ter, ao que tem, e não procuram valorizar o ser, né? O caminhar, o viver aqui no mundo. Porque quanto mais se tem, as coisas, né, para que sejam usadas, né, todo mundo quer ter um conforto, todo mundo quer ter uma conta bancária aí no positivo, ninguém quer padecer, né? O problema é quando tudo isso sobe a mente, quando as pessoas se tornam arrogantes pelo que têm. Isso é ruim, porque caracteriza alguém não edificado. Porque o que o Senhor veio nos trazer, ele, como rei, ele não reinou aqui entre os homens. Porque o reino dele é espiritual, é mais forte, é um reino que não seria destruído, é um reino eterno. Os reinos dos homens, tá aí apenas a história contada, né? Para que as pessoas conheçam quem foi, né? Fulano, né? A história da humanidade. Mas o reino de Yeshua é eterno, é incrível, é maravilhoso. O reino dele transborda nos nossos corações a confiança de que nós fazemos parte desse reino. Então não é um reino palpável, mas é um reino que se manifesta na nossa gratidão. Então precisamos entender que um coração grato pelas coisas simples, grato pelas coisas necessárias que faz toda a diferença na nossa vida, que é a vida, que é o nosso respirar, que é a nossa saúde física, mental, espiritual, que é o bom andamento no vínculo familiar, que é uma boa reputação enquanto prestador de serviço, e mais ainda o que somos como cristãos, que tipo de frutos estamos mostrando na sociedade. Então são riquezas que são adquiridas com temor de Deus, com conhecimento do santo, conhecimento da palavra do Senhor, para que a gente entenda onde que está o verdadeiro valor da vida, ao ponto de Davi chegar e falar: não expulse de mim da tua presença. Então, Davi, ele não poderia viver sem a presença de Deus, entende? O quanto que isso é profundo. É isso que o Senhor está colocando aqui em Salmos 49. E está colocando no geral, o mundo, né? No geral. Porque por mais que o homem se enriqueça, tanto no conhecimento, quanto nas coisas materiais, quanto na fama, esse homem um dia perecerá. E não, como diz aqui no verso 10, né? No verso 19, de 49 em Salmos. Ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. Então, já padece na sepultura com uma sentença eterna. Não terá mais conhecimento da luz. Então, esse tempo que o Senhor está nos dando é para que nós possamos ter conhecimento da luz. Porque o maior engano desse século, porque o inimigo sabe que tem pouco tempo, e muitos têm se feito anticristos porque são enganos, mas o Criador está no controle de tudo. Entendam que o maior engano será descredibilizar a palavra do Senhor. Porque descredibilizando a palavra do Senhor,
As pessoas que têm formação, que têm muito conhecimento e que, não faz sentido essa vida de fé, algo que eu não vejo, não tenho paciência, tenho preguiça para ler ou para ouvir qualquer coisa, né? Mas se formam, estudam para alcançar algo que vai lhe trazer rendimento, essas pessoas vão ser levadas à lábia. Por quê? Porque rejeitam o Espírito. Entende? Então, rejeitar o Espírito é característico daqueles que não têm prazer em nada que vem do Senhor. O que vem do Senhor? A palavra. Todo mundo sabe que a Bíblia, ela é o procedimento de fé dos cristãos. Ao conhecer a Bíblia, as pessoas se convertem. Ao ouvir a palavra do Senhor, as pessoas se arrependem dos seus pecados. E aí começa a seguir um caminho de fé. E quanto mais se aprofundam, vai fazendo parte do corpo de Yeshua. É chamado cristão porque crê e está em Cristo. Mostra os frutos do arrependimento. Mostra quem segue. Eu ouvi alguém falar, e muito interessante, argumentando, né? Se torcida tal vê o seu time oponente ganhando, ele vai cantar o hino do time oponente? Não, ele vai ser sempre fiel, mesmo perdendo. Uma pessoa que tem um estilo de vida voltado para a questão da veste, né? A pessoa quer se mostrar e tal, se sente bem, se sente atraente, trabalha para isso, paga academia para isso e tal. Essa pessoa vai do nada, não quero essa roupa, eu vou me cobrir, porque a roupa foi feita para isso, para se cobrir. Essa pessoa vai fazer assim isso do nada? Não vai. Então tudo depende do buscar, do temor dessa pessoa, e aos poucos ela vai entendendo o que convém e o que não convém. É como o apóstolo falou, tudo me convém, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque ele não se deixaria levar por essas questões carnais do mundo. Então, o cristão, né, que crê e está em Cristo, não é porque ele é participante de tal credo, não. Ele é uma pessoa de temor, ele sabe ler, ele leu a Bíblia, ele confiou, ele crê em Deus, ele testifica o Senhor na sua criação, ele não se sente prazeroso em situações que não agradam ao Criador. É claro que precisa ter um conhecimento profundo, as pessoas pecam pela falta de conhecimento. Então aqui em Salmos o Senhor faz um clamor ao mundo, né? Independente de quem seja, para que deem ouvido, ouçam isto todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. Porque o Senhor fala, né? A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Por quê? Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Então, para que foi feito o ouvido? O Senhor fez com propósito para que possamos dar ouvido a Ele. E mesmo quem tem uma certa debilitação, uma deficiência auditiva, o Senhor deu capacitação para que entenda quando Ele fala. Nós nascemos com 5 sentidos, que nos capacita a ter a percepção do nosso Criador. Com o tempo, vem os conhecimentos que ou afasta ou aproxima-nos de uma vida reta. Porque o conhecimento, ele tem esse poder. E o inimigo, ele vai usar sempre um conhecimento contrário ao que diz a palavra do Senhor. Como foi feito lá desde o início, a Eva. Também tem vídeo aí, tá? Então, vamos nos atentar e
ficar atentos, porque a trombeta do Senhor virá de forma enganadora, de tal maneira que vai arrastar muita gente, porque as pessoas não estão atentando. Quem não tem conhecimento é levado como a onda do mar. O Senhor tem sido tão paciente, gente, Ele tem sido tão maravilhoso, de geração a geração. Vidas de pessoas foram ceifadas porque elas permaneceram mostrando seus frutos, relutando contra aquilo que é engano. Há tempos e tempos o Senhor tem manifestado a bondade e a misericórdia dEle. E mesmo com muito engano na terra, o Senhor se faz presente, porque Ele ressoa a trombeta dele todo o tempo. Então, não sejamos tolos, para que a gente não tenha esse destino dos ímpios. Chegar ao ponto de, ir para a sepultura e ir sem esperança. E de fato, eternamente, não ver mais a luz. Porque aí está encaixado a Daniel, que o desprezo eterno. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor está nos dando tempo para que a gente tenha a percepção dEle. Reconheça como Criador. Virá um tempo difícil, tá? Agora, até aqui, falou a mensagem. Quero aconselhar vocês a debruçarem na palavra do Senhor. Porque o que se refere a anticristos, falsos profetas, a terra está cheia deles. E não é de agora, é de muito tempo. Só que no último tempo, aconselho, veja os vídeos aí do canal. Nesses últimos tempos, algo terrível vai acontecer. Ninguém quer dar a notícia ruim, mas a notícia é a verdade. Vai acontecer por conta do não conhecimento das pessoas. As pessoas vão se deixar levar. E o resultado disso é negar ao Criador. Fica a dúvida se a Bíblia é verdadeira ou não. Porque não tem o Espírito Santo, não discerne a letra espiritualmente. Vão dar ouvido a enganos. E o Senhor transforma todas as coisas. Ele quer trazer justiça eterna nesta terra, para que possamos desfrutar das suas promessas, para que o seu povo venha contemplá-lo, adorá-lo. Viver Isaías, onde o jovem, se morrer, morrerá com 100 anos e será considerado maldito, porque o livre-arbítrio vai continuar. Só que para que essas coisas aconteçam, muita coisa vai se manifestar aí, e já está manifestando. É que são situações difíceis, de falar. De repente chega alguém que está aí no início da fé, então não tem como colocar. Mas acredite, Apocalipse, vou voltar aqui, para que vocês tenham ideia, isso aqui está acontecendo já faz um tempo na Terra, de forma assustadora, e as pessoas não estão se atentando. Isso aqui já acontece já faz um tempo, ó. Só que se revelarão. E aí será assustador, Será como sabe aquele filme de terror? Apocalipse 16. Eu vou ler só os versos 13 e 14 que diz: Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É isso que está acontecendo.
a qualquer momento, tá? Então, nos esforcemos em buscar proteção no Senhor, para que a gente tenha autoridade para repreender, que o Senhor repreenda todo espírito das trevas, que o Senhor repreenda o engano, que o Senhor repreenda a perdição, que o Senhor traga ao povo o desejo de buscá-lo, o desejo de viver na luz e sair das trevas, porque o olhar de muitos estão em terrível trevas, e se o olhar está, o corpo todo está. Como que essa pessoa vai ter desejo da luz se ela está acostumada às trevas? Que veio de forma sutil, ludibriando, enganando, iludindo, né? Mas louvado seja o Criador que vive para sempre, eternamente. O que permanece é a vontade dele, é o que ele decreta, né? Então estejamos preparados como soldados, né? Redimidos, confiantes, esperançosos no Senhor, de que ele virá e todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Amém? Então que o Senhor nos guarde das rãs, dos demônios, que o Senhor os repreenda e que eles não cheguem à nossa tenda e nem próximo dos nossos. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Ele vive para sempre, eterno e glorioso é o seu poder. Que em nome de Yeshua seja feita a vontade do Criador sempre, que estejamos com o coração grato, né? Atento a essa trombeta que vai ressoar, que vai ludibriar muitos e assustar outros. Mas a gente precisa estar firmado com as lamparinas acesas aí, tá bom? Então fiquem todos na paz. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.